Mateus 4:1 diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Diga comigo, teve fome. Se você tem caneta, sublinha isso na tua Bíblia. E o tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus lhe respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Obrigado, Jesus, aqui está a tua palavra, somos o teu povo e precisamos ouvir do Senhor. Como o próprio Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós precisamos aqui hoje da palavra que vem da tua boca, precisamos da direção e da inspiração do teu Espírito para crescermos nesse lugar aonde o Senhor tem nos apontado nessa estação. Senhor, nos ensina, nos inspira, eis-nos aqui, em nome de Jesus. Amém. Sobre o texto, eu quero destacar duas coisas. O verso 2, quando diz que depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, basicamente, a primeira resposta sobre jejum. Na verdade, a série é Fome de Deus, mas a mensagem de hoje é o que é o jejum. Quero tentar responder essa pergunta a partir do que a palavra de Deus nos diz. Então, a primeira coisa é que Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, a primeira coisa sobre jejum é que jejum é se abster de forma intencional de alimento com um fim espiritual. Essa é a primeira coisa sobre o jejum. A segunda coisa é que Jesus aponta lá no próximo versículo 4, onde ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a segunda coisa que eu posso afirmar sobre o jejum, a partir do que Jesus fala aqui, é que jejum é fome de Deus. É fome daquilo que é espiritual. É abrirmos mão daquilo que é o alimento físico, porque temos o desejo e temos fome pelas coisas espirituais. Queremos fortalecer o nosso espírito. Queremos nos alimentar das coisas que são do alto. Então, o exercício do jejum, ele é para isso, para que possamos nos alimentar das coisas de Deus, enquanto mortificamos a nossa carne. Há uma frase que eu separei aqui, do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim que jejum é se abster do bom pelo melhor. Então, o jejum nada mais é do que se abster daquilo que nós temos necessidade, daquilo que é necessário, por algo que é essencial, por algo que é ainda melhor. E nós estamos falando desse melhor, que é Deus, sua presença e as coisas que são do alto. Dando sequência, eu quero falar para você o que não é jejum. Sempre quando eu falo de jejum na igreja, eu começo desse lugar para dizer o que não é jejum. Isso é importante para a gente delimitar o ponto e lidar com algumas coisas que são equivocadas em torno do jejum. Então, a primeira coisa que jejum não é uma penitência. Jejum não é uma punição sobre o corpo que eu faço para poder merecer alguma das bênçãos de Deus, ou merecer graça de Deus, ou merecer a bênção de Deus. Qualquer ato que eu faço com a intenção de merecer, eu estou anulando a graça de Deus. A Bíblia diz que somos abençoados, recebemos a dádiva da bênção de Deus, somos salvos pela graça. Isso não é uma habilidade que o homem consegue ter, de se auto-abençoar, de merecer a bênção, de merecer ser respondido, de merecer ser abençoado. A gente não merece nada. À luz da Bíblia, o que nós merecemos é a perdição eterna, a morte eterna. Mas Deus nos concedeu graça maior ao enviar seu Filho Jesus, e por meio de Jesus, nós somos salvos da condenação eterna, fomos agora perdoados e nos tornamos participantes das bênçãos celestiais. Isso é por graça. Então o jejum não é uma penitência, o jejum não pode ser visto como um castigo que eu faço na tentativa de merecer algo. Então, a primeira coisa, jejum não é uma penitência. Segundo, jejum não é uma troca com Deus. Jejum não é uma maneira da gente manipular Deus. Jejum não coloca Deus à minha mercê. Você vai descobrir, na medida que você pratica a vida do jejum, que o jejum nos coloca submissos à vontade de Deus e não o oposto. Deus jamais vai se inclinar à nossa vontade, porque a gente está forçando Ele por meio de jejum. É tipo uma greve de fome, se Deus não me der, eu vou morrer de fome. Não, isso não é jejum, isso é qualquer outra coisa menos o jejum.
O jejum bíblico vai nos colocar a priorizar a vontade de Deus antes da nossa. O jejum bíblico vai nos fazer procurar, à medida que eu busco as bênçãos, à medida que eu procuro a direção de Deus, vai me fazer me inclinar à maneira de Deus, o que Deus quer e como Deus deseja que as coisas aconteçam. Terceira coisa que jejum não é um marketing espiritual. Jejum não é uma credencial que te faz ser mais espiritual do que os seus irmãos. Aliás, Jesus, quando trata disso na Bíblia, em Mateus capítulo 6, ele chama, quando o jejum é praticado com o interesse de ser visto, esse jejum Jesus chama de um jejum de hipócrita. Palavra de Jesus, não minha. Ele diz, quando você jejuar, não seja como os hipócritas. Qual que é o problema dos hipócritas? Falar que está jejuando? Sim? Não. É a motivação errada. Então o jejum não é um marketing espiritual. O jejum não é para mostrar quão espiritual nós somos. Então é importante a gente derrubar a ideia de que um jejum é melhor do que o outro. Já viu disputa de jejum? Você comenta com alguém e fala assim, estou jejuando, fiz um jejum de 12 horas. Alguém fala assim, não, eu já fiz jejum de 80 horas, de 70 horas. E parece que você é quase inalcançável. Né? Então jejum não é uma disputa. Jejum é um exercício espiritual para o nosso crescimento. E por fim, o jejum, ele não é um regime. Amém? Eu me lembro que uma vez eu fiquei até desconcertado, porque eu estava numa mesa com cristãos maduros, gente que eu era pequeno quando eles já estavam na igreja, e eu cresci vendo esses irmãos na igreja. E eu e minha esposa entramos numa estação de jejum, e nós perdemos muito peso. Foram 40 dias de jejum, e a gente tinha entendido que 40 dias seguidos, sem comer nada, a gente não ia conseguir. Então nossa estratégia de jejuar nesses 40 dias foi jejuar 3 dias e fazer uma refeição. Então nós jejuamos 3 dias e no terceiro dia nós fazemos uma refeição, quer se fosse no horário do almoço ou na janta, a refeição que a gente tivesse mais fácil de nós fazermos a refeição, nós fazíamos e quebrávamos o jejum e recomeçávamos de novo. E nós perdemos muito peso, então nosso alvo nunca foi perder peso, então eu não sei nem quantos quilos eu perdi. Esses dias eu estava vendo as fotos, eu vi aquela vareta, né? Aquela coisa seca, tocando guitarra na igreja. Eu falei, cara, nossa, como que... Eu falei, mas por que eu estava magro assim? Eu me lembrei que foi a estação do jejum. E aí eu me lembro que já estávamos já no fim do jejum. E nós fizemos uma visita, estávamos na mesa com esses irmãos, e a irmã disse assim, nossa, o que você está fazendo que você emagreceu tanto? Eu falei assim, não, a gente está num período de jejum. Partilhei com ela, como nós estávamos fazendo. Ela falou assim, nossa, eu preciso fazer um jejum desse, porque eu faço regime e eu não emagreço, né? Olha, eu acho que se eu jejuar, eu acho que aí eu vou ficar magrinha. E eu disse para ela, falei assim, esse não é o objetivo do jejum. Embora a gente vai ver resultados no físico, jejuns prolongados causam isso, né? A gente obviamente começa a perder peso, mas esse não é o alvo. O jejum então não é um regime. O jejum, na verdade, é abrir mão do alimento com um propósito espiritual. O foco é o meu crescimento espiritual. Por isso que sempre quando eu falo sobre jejum, eu te encorajo que você participe na tua vida de jejum a leitura da palavra e a oração. E muitas vezes eu recomendo para as pessoas, você vai estar em um período de jejum, sabe o que você faz? No horário que você estaria fazendo a sua refeição, pega a Bíblia, medite na palavra, faça uma oração. Substitua o alimento físico pelo alimento espiritual. Então, porque o objetivo do jejum não é o emagrecimento, mas é o nosso crescimento espiritual. Então o jejum não é um regime, não é só ficar sem comer, mas é à medida que eu abro mão, me abstenho do alimento físico, eu me alimento do alimento espiritual. Então jejum, por fim, jejum é abster-se de alimento com fim espiritual. Esse é o princípio do jejum bíblico. A palavra grega, ao longo da Bíblia, traduzida como jejum, é a palavra nesteia. Vai aparecer no telão aqui para você. E ela é a soma de 2 palavras. A primeira é o termo nes, que fala sobre, um elemento de negação. E a outra palavra é o estio, que fala sobre comer. Então, a ideia de jejum
o conceito de nesteia é abstinência de alimento. Então, quando a Escritura aponta sobre o conceito de jejum, a Bíblia está falando sobre abrir mão de alimento com fim espiritual. O dicionário da língua portuguesa também define o jejum como abstenção total ou parcial de alimentos em determinados dias, quer por prescrição religiosa ou por prescrição médica. Segunda explicação sobre jejum é que jejum é o estado de quem não come desde o dia anterior. E por fim, a terceira é privação ou abstenção ou falta de alguma coisa. Então, a ideia do jejum está sempre ligado à luz da Bíblia, com abrir mão e se abster de alimento. E por que eu quero começar pontuando aqui? Porque nos últimos anos, e eu ensinei algumas vezes quando eu era líder de jovens, que a gente poderia não só se abster de alimentos, mas já que eu não conseguia me abster de alimento, fazer o jejum, eu podia fazer jejum de qualquer outra coisa. Mas quando eu volto para a Bíblia, e eu vou olhar à luz das Escrituras, eu percebo que quando a Bíblia fala sobre jejum, ela está falando sim sobre me abster de alimento. Eu devo sim me abster de outras coisas. Se o foco do jejum ele é algo espiritual, e eu quero crescer espiritualmente, e hoje a gente vive uma vida que a gente tem vários entretenimentos. Se você abrir seu celular aí agora, você tem Instagram, você tem Facebook, você vai ter aí suas plataformas, onde você assiste suas séries, seus filmes. Então que nós somos sobrecarregados de vários entretenimentos. E alguém em certo lugar já disse que o entretenimento é o substituto diabólico da verdadeira alegria. Há horas que nós estamos tão sufocados em tanto entretenimento, que a gente acaba perdendo a verdadeira alegria. A gente vive preso e vive escravo dessas coisas. Então, creio eu, e oriento você assim, obviamente isso é uma instrução, mas quando você separa o seu tempo de jejum, você deveria também abrir mão das outras coisas. Sabe, você deveria incluir as suas redes sociais, deixá-la um pouco de lado. Você poderia deixar um pouco de lado o outro tipo de entretenimento, a televisão, as suas séries de TV, para você se dedicar ao seu crescimento espiritual. Se a gente não consegue fazer isso, nós estamos num sério de problema, que nós estamos viciados com coisas passageiras dessa vida. E aí você precisa de libertação, não de jejum. Mas sabe, é parte do jejum. E o meu conselho é que quando você jejuar, você inclua isso como parte do seu jejum. E não exclua o jejum de alimento, entende? Então, você vai lá tirar a sua refeição, ou aquele período de horas onde você não vai fazer uma refeição, e você acrescenta a esse jejum o abrir mão de se abster de rede social, de se abster de entretenimento e de outras coisas que não vão acrescentar no teu crescimento espiritual. Então, digo isso porque por muitas vezes a gente pensa que o jejum é somente isso. A gente pode simplesmente vou ficar só sem a rede social, porque a gente está encontrando um lugar que é confortável. A gente acha aquilo que é mais fácil. E nunca damos um passo à luz do que realmente é o convite da palavra de Deus para um lugar onde nós teremos uma experiência maior com o Senhor. Eu quero te dar alguns exemplos à luz da Bíblia, de jejuns, e como esse princípio de se abster de alimentos está diretamente ligado ao conceito de jejum ao longo da Bíblia. O primeiro jejum que eu quero falar com você está em Esther capítulo 4. É o jejum da Esther, ordem até para matar os judeus. Então o tio de Esther, Mordecai ou Mardoqueu, ele pede para que Esther intervenha nessa situação. Mas há um problema. E o problema é que existe um costume no reino, um decreto real, de que ninguém entra no palácio do rei para pedir nada para ele, ninguém entra na sala do trono do rei para pedir algo para ele, sem que ele convide. E se essa pessoa entrar, o rei precisa olhar para ela e estender misericórdia. E Esther diz para o seu tio, eu já não consigo, eu não estou segura de fazer isso, porque faz dias que o rei já não me chama à sua presença, então eu não quero aparecer de supetão, porque pode ser que a coisa vai ficar ruim para o meu lado. Então, Mardoqueu insiste que Esther precisava fazer algo.
E Esther então decide entrar num período de jejum para pedir para que Deus conceda a ela graça diante do rei Xerxes. Ela precisa de graça de Deus, ela precisa que o Senhor venha estender favor para que ela possa então chegar ao rei Xerxes. E ela diz o seguinte, versículo 15: Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. E eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Então Esther chama os judeus para um jejum. E o que ela está pedindo é que eles não comam. Então eles vão fazer um jejum total, tanto de alimento quanto de água, por 3 dias. Deus vai abrir as portas, vai estender favor e graça, e vai haver livramento. Mas o jejum de Esther é esse: 3 dias sem nenhum tipo de alimento ou bebida. Acontece o mesmo, parecido em Nínive. O profeta Jonas é enviado para Nínive, e ele vai pregar a palavra, uma mensagem de juízo de Deus para essa cidade. Jonas resiste em primeiro momento, depois ele percebe que não tem saída, e ele vai e prega a palavra, ele pega a mensagem de arrependimento naquela cidade. Na verdade, ele pega uma mensagem de juízo naquela cidade. As pessoas ouvem a mensagem de juízo e elas se arrependem. Isso chega aos ouvidos do rei, e o rei percebe então que precisa ser feito algo. Eu não falei o texto para você, né? Jonas 3. Então lá no versículo 6, quando a palavra chega no palácio real, o rei, ele diz assim, versículo 7: Então ele fez uma proclamação em Nínive: Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, ele colocou até os animais de jejum, bois ou ovelhas, provar alguma coisa. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência, e talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Então Nínive toda está entrando em um jejum. E o que eles estão fazendo? Estão abrindo mão de se alimentar de comida sólida e também de beber água. Então eles ficam nesse período sem comer e sem beber. Daniel, capítulo 10, nós temos o mais famoso jejum, que é o jejum de Daniel. Todo mundo gosta do jejum de Daniel, não é verdade? Quem já fez jejum de Daniel aqui? Deixa eu ver. Eita, jejum de Daniel é uma maravilha. Daniel é uma inspiração para nós em jejum. Nós vamos ver também no capítulo 9, Daniel fazendo um jejum, mas o capítulo 10 é interessante, porque é aqui que fala dos 21 dias. O capítulo 10 começa falando de Daniel tendo uma revelação de Deus, e ele passa 21 dias chorando e orando diante do Senhor, mas ele também faz um jejum. E o verso 10, a gente vai perceber que Daniel está fazendo um jejum que a gente pode chamar de um jejum, que é um jejum específico. Daniel está tirando alguns tipos de alimentos específicos para se dedicar a um jejum. E ele diz assim, nesse jejum específico, que carne não seria o alimento que ele ia comer. E Daniel passa 21 dias num jejum específico, colocando coisas específicas das quais ele não vai provar, das quais ele não vai comer, das quais ele não vai se alimentar, com o propósito de ter uma clareza maior do que Deus está falando. Por fim, a gente tem o jejum dos fariseus e de João. Lucas capítulo 5, versículo 33. Aqui o cenário é os discípulos dos fariseus questionando Jesus. E a pergunta deles é: por que os teus discípulos não jejuam? Aqui, verso 33. Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os seus não jejuam. Como que os discípulos de Jesus, como que eles sabiam que os discípulos de Jesus não jejuavam? Porque eles viviam comendo e bebendo. Então, está comendo e bebendo, significa não está em jejum. E por fim, Mateus capítulo 4,